Fala galera, meu nome é Roberta, esse é o canal Português na Folha. Aqui você encontra conteúdo de língua portuguesa explicado de forma simples e objetiva através da tela do meu PC. Peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que eu publicar por aqui. Hoje nós vamos falar sobre a seguinte condição de ocorrência de crase: preposição a mais pronome relativo a qual ou às quais. Então, qual é a função do pronome relativo dentro de um texto? O pronome relativo, ele serve para retomar um termo que já foi dito anteriormente no discurso. E por que nós utilizamos o a qual e o qual, já que poderíamos utilizar o pronome que? Porque é o seguinte, o a qual e o qual, eles servem para evitar a repetição do pronome que. Isso porque não é interessante que um texto fique com um monte de que repetido, porque isso empobrece esse texto, torna a leitura cansativa. Então aí nós colocamos o a qual e o qual e as variações de número, singular e plural. Então assim, o pronome relativo que, ele também é chamado de relativo universal. Por que ele é chamado de relativo universal? Porque é invariável, ou seja, ele não vai se alterar por causa do nome retomado. Esse nome a que ele retoma, ele pode estar no singular, pode estar no plural, pode ser masculino, feminino, não importa, ele não vai se alterar em função desse nome. É diferente, por exemplo, de a qual e o qual, e os quais e as quais. Por quê? Porque esses pronomes eles vão depender do gênero e do número das palavras a que retomam. Então, se estiver retomando uma palavra no feminino singular, vai ser a qual. Agora, se retomar uma palavra no masculino plural, vai ser os quais. E assim por diante. Então, aqui no exemplo, esta é a pessoa a qual pedi ajuda. O verbo pedir é um verbo bitransitivo, ou seja, ele se liga ao seu complemento por meio de uma preposição. Pedir ajuda. Alguém pede alguma coisa a alguém. Se ele é bitransitivo, ou seja, ele pode ser tanto verbo transitivo direto quanto verbo transitivo indireto. Sendo verbo transitivo direto, pedir ajuda. Verbo transitivo indireto, a alguém. Então, esse a alguém é o que nos interessa, porque é quando o verbo exige uma preposição, solicita uma preposição para se ligar ao seu complemento. E essa preposição aqui que vai se juntar ao artigo, ocasionando o processo de crase, como nós vamos ver. Então, alguém pede alguma coisa a. Nessa frase, nós temos a ocorrência do pronome relativo a qual. Tá aqui, ó. E esse a aqui é um a de um artigo. É esse a que vai se unir à preposição, formando a crase. Então, da mesma forma que aqui, em pessoa, esse a qual ele retoma o nome pessoa. Da mesma forma que aqui ocorre um artigo, aqui também ocorre um artigo. Então, se temos a preposição exigida pelo verbo e temos aqui o a, que é um a de um artigo antes de qual, esses dois a's eles vão se unir, eles vão se fundir, ocasionando a crase. O termo regente, que é aqui pedir, o verbo pedir, ele está depois do complemento. Se estivesse na ordem direta, seria assim, eu pedi ajuda à pessoa. Então, nós teríamos aqui o termo regente, pedir, alguém pede alguma coisa, a. O a de a pessoa se juntaria com o a da preposição, os dois se uniriam e formariam a crase. Só que aqui nós temos a ocorrência do termo regente depois e o a qual retomando pessoa. Como esse a qual ele está retomando o nome pessoa, nós vamos juntar a preposição exigida pelo verbo com o a do pronome. Agora vamos supor que eu não soubesse a regência do verbo pedir. Se eu não sei se o verbo pedir exige preposição a ou não, eu poderia, por exemplo, pegar esse nome pessoa e substituir por um nome masculino, como é o caso aqui embaixo. Então, este é o rapaz ao qual pedi ajuda. Aqui eu estou vendo explicitamente
Aqui eu não vejo explicitamente dois As. Eu sei porque essa ocorrência de crase está sinalizada pelo acento grave. Então eu sei que aqui tem o A mais o A, né? O A mais o A. Agora aqui embaixo eu vejo explicitamente que eu tenho o A de uma preposição mais o, né, de um artigo. Se eu tenho o A mais o aqui, então aqui eu tenho o A mais o A, que é a mesma frase, só muda o substantivo. Eu troquei um feminino e coloquei um masculino. Então, este é o rapaz ao qual pedi ajuda. Se é ao qual pedi ajuda, significa se eu estou falando de pessoa, um nome feminino, é a qual pedi ajuda, A mais A. Bem simples. Agora aqui embaixo, esta é a pessoa a que me referi. Então, quem se refere a alguma coisa ou a alguém. E nós já sabemos que esse verbo ele exige uma preposição a. Só que aqui, o pronome que estamos utilizando é o que, não é o qual. Lembra que eu disse que o que, ele é um pronome relativo universal, porque ele não vai se alterar conforme o nome aqui retoma. Então, independente daqui ter um nome masculino ou um nome feminino, esse que ele não sofre alteração. Então, ele não requer um artigo. É diferente do exemplo aqui de cima, que tem um artigo aqui. Ou seja, se ele não se altera por causa da palavra que retoma, então por mais que o nome pessoa seja feminino e esteja precedido de artigo, não existe o A de um artigo aqui. Se não existe o A de um artigo aqui, o que temos é apenas o A da preposição exigida pelo verbo referir. Aqui, como nós podemos ver, esse lugar está nulo. Ele não foi ocupado por um artigo, o que não requer artigo. Tem que tomar cuidado nesse caso aqui. Por quê? Se fosse a qual, existiria sim a ocorrência de artigo, mas como nós colocamos o que, esse artigo não ocorre. Agora é diferente aqui de baixo. Por exemplo, aqui já vai ocorrer uma crase antes do que, mas aí já é uma outra situação. É um caso, por exemplo, de regência nominal. Então vamos lá. Esta roupa é igual a que comprei. Alguma coisa é igual a. Então o nome igual exige a preposição a. E aí nós temos um outro a aqui, igual a que comprei. Esse a é o a de um pronome demonstrativo. Se é o a de um pronome demonstrativo, ele vai se unir ao a da preposição. E aí, quando ele se unir ao a da preposição, vai ocorrer a crase. Esse a do pronome demonstrativo, lembra que ele pode ser substituído pelo pronome aquela, que também é um pronome demonstrativo. Então, essa frase aqui, esta roupa é igual a que comprei, equivale a essa aqui. Esta roupa é igual àquela que comprei. As frases são equivalentes. E aí, nesse caso aqui, nós temos o a da preposição junto com o a inicial do pronome aquela. Eu já fiz outros vídeos explicando essas situações de ocorrência. Da preposição a mais o pronome demonstrativo. Demonstrativo a e demonstrativo aquela, tá? Então, como é que nós confirmamos? Se eu não sei a regência do nome igual, o que eu faço? Eu coloco um substantivo masculino aqui. Então, este short é igual ao que eu comprei. Aqui nós estamos vendo explicitamente. Se aqui tem o a mais o, aqui eu tenho o a mais o a. Então, este short é igual ao que eu comprei. Se é igual a. Nesse caso, o short é igual ao short. Então, eu tenho o, né, do pronome demonstrativo que está retomando o nome short. Aqui embaixo, esta é a roupa a qual comprei. Aqui, eu tenho que me preocupar com a regência do verbo, não a regência do nome. Quem compra, compra alguma coisa, não a alguma coisa, certo? Se compra alguma coisa, isso significa que o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Ele não exige uma preposição para se ligar ao seu complemento. Se não exige essa preposição, o lugar da preposição está nulo aqui. Nós temos apenas o a do pronome que está retomando o nome roupa. Que, lembrando mais uma vez, é um a de um artigo. Agora, se eu tiro o a qual e eu coloco o que equivale, né, aqui,
esta é a roupa que comprei. Eu não tenho nem o a de uma preposição, porque quem compra alguma coisa, não há alguma coisa, e eu não tenho a de um artigo. Por quê? Porque não ocorre artigo antes de que. Por quê? Porque o pronome que, ele é um pronome invariável. Então, ele não vai se alterar em função do nome que está retomando, no caso, roupa. Entendeu? Bom, fico por aqui. Eu espero ter ajudado. Curta esse vídeo, compartilhe essa publicação com aquele seu amigo, aquela sua amiga que você sabe que está precisando desse conteúdo. E até a próxima. Tchau, tchau.